Boa tarde, pessoal. Eu sou Daniel da empresa RedTech. A RedTech é uma fabricante nacional de lousas interativas e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a Hatchboard sensível ao toque do dedo. Primeiramente, essa lousa aqui funciona acoplada a um computador e um projetor, ou seja, qualquer aplicativo que o professor tenha no seu computador, ele pode interagir através da lousa. Por exemplo, iniciar programas e acessar qualquer programa do seu computador. Junto com a lousa, nós temos um software que permite toda essa interatividade. Ou seja, que é esse aqui. Eu posso começar uma aula colocando aqui no modo Full Screen, seleciono uma caneta, uma cor em específico e eu começo uma aula. Bom dia. Terminada a explicação desta página, eu posso simplesmente com um clique adicionar uma página nova e, por exemplo, em uma aula de matemática, explicar o conjunto. Tenho o conjunto vermelho, eu tenho o conjunto azul. Tudo que eu escrevo na lousa, ele é tratado como um objeto, ou seja, o professor ele tem controle total sobre esse conteúdo. Então eu posso aqui mostrar a intersecção dos conjuntos com um simples movimento, basta eu clicar e arrastar. E aqui, em cima desses dois conjuntos, eu posso calcular a nossa intersecção. Tá? Então a intersecção entre o conjunto vermelho e azul é esta daqui. Terminada a explicação desta página, se eu finalizar, perceba que esse meu conteúdo ele já vai gerar um relatório de aula. Ou seja, se o professor a qualquer momento precisar passar uma revisão de alguma parte da sua aula, basta ele clicar na revisão que ele quer e com o play ele vai te dar uma revisão passo a passo do que foi dito naquela página. Bom, vocês viram que qualquer aplicativo eu posso utilizar através da lousa interativa, como por exemplo a internet. Vou minimizar o software da lousa. Em cima da internet eu posso fazer uma pesquisa, eu posso buscar algum conteúdo. Na própria página da internet eu posso fazer a minha navegação. Se eu quiser, por exemplo, recortar esse texto, eu clico no recurso da câmera e novamente eu vou selecionar apenas o que me interessa. Quando eu soltar já está aqui no nosso conteúdo de aula. Eu posso ampliar, rotacionar todos esses recursos o software da lousa comporta. Eu poderia, por exemplo, dentro do software da lousa nós temos inúmeras ferramentas, como por exemplo, seleção, botão direito do mouse, desfazer e refazer, vários modos de anotação como caneta e lapiseira, vários tamanhos de borracha por espessura, por gradativo ou por tamanho. Figuras geométricas, eu tenho aqui várias também, por exemplo, círculo. Eu posso traçar um círculo, em cima do círculo eu tenho aqui ampliar, rotacionar. Tudo através do software da lousa. Aqui nós temos algumas outras figuras geométricas em 2D, por exemplo, uma estrela. Enfim, o professor ele vai criar a sua aula através do software da lousa. Nós temos aqui ferramenta de tabela. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma tabela e não utilizar o recurso do Excel, linhas e colunas, você puxa e arrasta, está lá a sua tabela. 2 cliques em cima da tabela, você entra no modo editável da tabela. Por exemplo, em propriedades, onde eu posso inserir letras, números, valores, tudo através do software da lousa. Nós temos alguns recursos lúdicos, como a cortina, que permite ao professor mostrar o conteúdo gradativamente. Por exemplo, em cima de uma tabela eu quero mostrar apenas a primeira linha e a última coluna. Nós temos o holofote, que permite eu focalizar meu público num determinado ponto. Então, eu posso mudar aqui a porcentagem da transparência, deixar em opaco. Eu posso diminuir o holofote, mudar, por exemplo, a posição, o formato do holofote em si, deixar ele como se fosse linha para passar linha a linha dentro de uma tabela. E eu tenho aqui a tela preta, ou seja, nós vamos desenvolver alguma atividade agora, para que o aluno não perca a atenção da atividade com o software da lousa, nós deixamos nessa tela. Depois de um tempo, com um clique na superfície da tela, ele volta para o modo lousa. Dentro do software da lousa nós possuímos alguns recursos de matemática, como por exemplo, compasso. Então 1, 2, 3 cliques, ele me dá um compasso, eu posso traçar o ângulo que eu quiser com o raio que eu quiser. Então eu quero calcular a área desse círculo levando em consideração esse ângulo e este raio. Além disso, nós podemos trabalhar aqui com ângulos. Tá? Todas essas ferramentas são tudo ferramentas móveis, onde o professor inseriu na sua aula, ele pode trabalhar
trocando os valores dessas ferramentas. Além disso, nós temos aqui réguas, transferidores, esquadros, ou seja, tudo para uma aula de matemática a gente já trabalha dentro do software da lousa. Além disso, nós temos uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de funções, ou seja, a maioria das funções padrões para o professor trabalhar numa aula nós já temos dentro do software da lousa. Então, por exemplo, a função seno. Eu posso inserir essa função na nossa aula e em cima dessa função eu posso movimentar o plano cartesiano, a minha senoide, e ele me dá o tamanho do plano cartesiano. Em cima dessa função eu vou fazer as observações que o professor desejar, né? Além dessas ferramentas, nós temos a câmera de vídeo, ou seja, permite o professor gravar uma aula sincronizando tudo que ele está fazendo e tudo que ele está falando. O software da lousa gera um vídeo no formato AVI, onde pode ser disponibilizado para os alunos via e-mail, ou no CD ou no pendrive, e o aluno ter como visualizar isso várias vezes, né? Além desses recursos, o software da lousa possui um recurso galeria de imagens. Dentro da nossa galeria hoje nós possuímos em torno de 50 mil imagens no modelo ClipArts, porém cada professor permite criar a sua galeria personalizada. Basta ele trazer essas imagens no pendrive ou no CD e colocar no computador. Em cima da sua aula ele pega essa imagem e em cima da sua própria imagem, por exemplo, ele pode trabalhar com anotações, né, fazendo algumas observações. Além da galeria de imagens, nós temos uma galeria chamada galeria multimídia, ou seja, permite ao professor trazer vídeos animados na extensão Flash para o software da lousa também. Por exemplo, aqui em física. Então aqui eu posso mostrar o movimento de uma bolinha, uma bola e uma mola, mostrando o movimento de forças contrárias, né? Depois de terminada a sua aula, né, o professor ele pode vir aqui, por exemplo, salvar todo o arquivo e salvar em vários formatos. Por exemplo, formato PDF, que é o ideal para mandar para os alunos do e-mail, no formato do software da lousa, que é o CDF, ou seja, permite que o professor crie novas, edite todo esse conteúdo que ele fez, ou nas extensões DOC, PPT e XLS, que é extensões do pacote Office. Terminada toda essa explicação, o professor pode disponibilizar toda essa sua aula na internet e o aluno, quando chegar em casa, ter tudo isso pronto. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um produto da RedTech. Em breve postaremos mais vídeos. Obrigado.